Começo preparando a pele com o primer da Luisance e vou passando no rosto inteiro. Depois eu venho com um pincel e um corretivo da Crayolan e vou fazendo o iluminado no rosto, embaixo da sobrancelha, na zona T e nas outras partes que eu quero dar uma clareada. Depois eu venho com uma esponjinha e vou espalhando todo o corretivo clarinho, para não ficar nada muito marcado. Depois eu venho com o iluminador da Luisance e com um pincel mais larguinho e venho passando o iluminador branco na pálpebra inteira e embaixo da sobrancelha. Faço a mesma coisa no outro olho. Depois eu venho com a paleta de sombra da Belly Angel e com o pincel mais gordinho eu venho na sombra amarela e passo no olho inteiro, espalhando bem. Não precisa ser muito certinho não. Como é um look mais místico, não precisa ter muitas linhas retas e coisas simétricas. Depois eu venho com uma sombra um pouco mais laranjinha e venho marcando o côncavo com o mesmo pincel que a gente usou antes, bem de leve e suavizando as bordas da sombra. Venho puxando um pouco também pro lado. Depois eu venho com um corretivozinho neon laranja. Sim, laranja. E vou dando batidinhas em volta do olho. E espalho com o mesmo pincel para dar uma esfumada e como se tivesse uma fumaça laranja saindo do centro do olho. Depois eu venho com uma sombra marrom clara, misturo um pouco com laranja e passo na linha inferior dos cílios. Só pra dar uma definidazinha mesmo. Depois eu venho com a paleta da Jasmine e numa sombra vermelha, meio coral, eu venho passando no canto do olho, em forma de V. Mas nada muito certo também, só meio bagunçado assim na pálpebra. Puxando um pouco pra fora também pra continuar aquele efeito de borrado, meio suavizado. Aí eu venho esfumando com o pincel pra cima, misturando as cores, puxando um pouco pra baixo também, sem medo. Quanto menos certinho, melhor. Se tiver uma sombra bem laranja também, melhor ainda. Depois eu passo um pouco mais embaixo dos olhos. Deixando bem intenso mesmo. Depois eu venho com a paleta da Ruby Rose de sombras cintilantes e faço uma mistura de dois dourados e passo no centro da pálpebra, como se fosse um halo eye, mais ou menos.
um cut crease meio suave. Deixando bem dourado mesmo. Passo também no canal lagrimal dos olhos e embaixo da sobrancelha para iluminar. Depois eu venho com a base também da Ruby Rose, a L2, e passo no rosto inteiro, mas em pouca quantidade, só para uniformizar a pele mesmo. Depois eu venho com o pó de contorno da Ruby Rose em um pincel vassourinha mais grande, né? E vou contornando o rosto. A testa também, deixar bem demarcado. Depois eu venho com o pó translúcido da Bitarra e faço um bake selando os corretivos e a base. Passo embaixo do contorno também para ficar bem definido. Passo na testa, no nariz, em cima da boca, no queixo. Depois eu venho com um pincel escovinha para sobrancelha e um pincel fininho e vou uniformizar a sobrancelha, né? Aí você usa a cor que você quiser. Eu tô usando as cores das sombras da Belle Age que são mais próximas da cor do meu cabelo. Depois eu venho com a roda de corretivo metálico da Crayolan e vou meio que pincelando a cor dourada pelo meio da sobrancelha e pra cima, espalhando como se tivesse aquarelado. Assim. Não precisa ser nada muito certinho. Depois eu venho com um pincel de pó e vou varrendo o baking que a gente fez. Então toma cuidado para não tirar a intensidade das sombras. Depois eu venho com o pincel de blush e naquela mesma sombra coral da Jasmine e vou fazendo meio que um blush mais forte, mais alaranjado pelo rosto. Passo também um pouco no nariz. Nas maçãs do rosto. Um pouco no queixo também. Depois eu venho com aquela mesma cor laranja neon. E vou dando batidinhas no rosto, onde a gente passou o blush. Só para intensificar um pouco mais a cor. Quanto mais laranja, melhor. Depois eu venho com uma cor marrom clara e vou contornando o nariz, deixando ele mais definido, puxando, meio conectando ele com as sombras que a gente fez, deixando bem marcado, mas esfumado ao mesmo tempo. Passo também embaixo da boca para dar uma ilusão de boca maior. Depois eu venho com aquele corretivo do começo da Crayolan e vou desenhando folhas de outono. Essas folhas que a gente vê assim nos filmes americanos ou na bandeira do Canadá. Se tiver um decalque é melhor ainda. E ficar mais certinho, é porque eu quis fazer direto mesmo no rosto. E elas não precisam ser certinhas, porque cada folha tem sua forma diferente, né?
Vou espalhando elas pelo rosto, como se elas estivessem caindo. Aí você pode fazer elas de diversos tamanhos, diversas tonalidades, diversas formas. Depois eu venho com o corretivo e vou preenchendo as folhinhas, deixando elas bem opacas, bem pigmentadas. Depois eu venho com uma sombra marronzinha e vou desenhando seria as fibras da folha. Bem de levinho mesmo. Só pra gente saber quando for intensificar e demarcar melhor o desenho. Depois eu venho com a cor dourada e faço um delineado normal, de gatinho, sem muito mistério. Eu puxo um pouco pelo canal lagrimal, criar tipo uma pontazinha triangular também. E também para dar um ponto de luz. Depois eu venho com um batom vermelho escuro e vou intensificando o desenho das folhas que a gente fez. Mais fácil se for com um pincel bem fininho, bem denso, mas fininho. Porque essa parte é bem trabalhosa. Depois eu faço um delineado embaixo do delineado na cor vermelha. Você pode deixar ele certinho, assim. Ou pode esfumar ele igual eu vou fazer no futuro. E o celular não gravou, mas eu recortei folhinhas de outono para imprimir e colei no pescoço com cola de cílios. E fui passando o corretivo laranja em cima delas, para parecer que tá saindo da pele as folhas. Que é o C do outono. E esse é o meu mini tutorial de como eu fiz a boca. Eu misturei com batom laranja líquido da Intense. Depois passei aquele corretivo neon e fui espalhando por fora da boca mesmo. Depois eu vim com um batom mais escuro, vermelho. E fiz meio que um gradiente lips, só que borrado. Pode borrar mesmo o batom, que o look é esse mesmo. Depois eu vim com corretivo dourado e pincelei em cima. E dei uma espalhadinha. Bem bagunçado mesmo. Não precisa ser nada muito certinho, não. E é assim que ficou o look do ser místico do outono. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. É isso aí. Até o próximo vídeo.